Oi, Ari, seja muito bem-vinda! Finalmente um podcast. Pois é, vamos lá. Muito obrigada, Nath. Bom estar aqui com você. Eu estou muito feliz em te receber por aqui, principalmente porque você acabou de bater meta. Acabou de bater meta de faturamento. E eu quero contar a sua história e quero que todo mundo possa entender um pouquinho aí como que foi a sua trajetória até aqui. Certo, vamos lá. Pode fazer as perguntas, vamos lá. Vamos lá. Antes da gente entender essa história toda, eu quero saber como você me conheceu. De onde saiu a Natália? Conta aí. Meu Deus, eu acho que foi de um anúncio. Já faz quase um ano, minha memória não é tão boa. Mas eu acho que foi um anúncio no Instagram. E na época eu tinha uma médica na minha agência e tinha conversado com uma outra pessoa que trabalha só com médicos. A maioria do público dessa pessoa é médico. E aí estava entrando numa clínica também para fazer pacote de posts. E aí eu falei, bom, talvez seja interessante eu começar a entrar nessa área. E aí encontrei você lá no Instagram e vi que o que você passava de conteúdo era muito válido, pareciam dicas muito boas. Logo os vídeos, assim, já fui meio que maratonando os vídeos, né? E aí já fui vendo que eram dicas muito boas, já comecei a anotar, salvar, e aí já partiu meu interesse, né, pelo seu conteúdo. Comecei a seguir e coloquei o sininho em todos os seus conteúdos. Então, coloquei lá para me avisar quando tinha story, quando tinha post no feed, quando tinha tudo, eu coloquei sininho para tudo e fiquei, tipo, super alerta no seu Instagram. Eu lembro disso, eu lembro que você baixava todos os e-books, comentava em todos os conteúdos, e a turma tinha acabado de fechar. Pois é, olha só. Olha, o que te chamou mais atenção quando você conheceu a formação em si? Porque você veio por meio de um anúncio, a turma estava fechada, mas logo em seguida você conheceu o MED 10K. E o que te chamou a atenção? Teve alguma coisa específica que te fez pensar assim, cara, eu preciso fazer esse curso? Então, como eu falei, a minha agência estava começando a migrar para esse lado. E eu acho aquela coisa que você fez a chamada do Oceano Azul, sabe? Poxa, é uma área que não tem muita gente ainda. Eu já tinha visto alguma coisa, no mês anterior eu tinha visto alguma coisa sobre nichar a agência. Aí já ficou aquilo na minha cabeça, talvez seja interessante. Realmente, quando a gente busca alguém, a gente busca um especialista em algo. Eu vou estar disposta a pagar muito mais por alguém que seja, igual você, né, especialista em marketing médico, do que alguém que me dissesse, vou só te ensinar sobre marketing para sua agência. Tá bom, isso eu já sei. Então, a gente busca alguém que é especialista em algo. E aí, quando você falou que era um oceano azul a parte do médico, aí eu acho que isso me chamou muita atenção. E você, a forma como você passa a confiança. Então, assim, eu vi os seus conteúdos, a forma como você mostrava que você tinha conhecimento, sabe? O seu perfil não era muito grande na época, mas eu vi que você tinha conhecimento, então eu não precisei olhar assim, nossa, ela não tem sei lá quantos mil seguidores, mas você me passou muita confiança e segurança no que você passava ali. Então, acho que isso me chamou bastante atenção para entrar na turma, porque eu falei, bom, se esses conteúdos curtos já trazem dicas tão boas, imagina eu entrando no curso, eu vou ter tudo que eu preciso. E aí fui vendo lá todos os módulos que tinha, coisas que eu nem imaginava que podiam complementar, até o fato de que você mostra a sua própria, o seu pitch de venda, né? Como é que você faz a venda para o médico, você mostra isso passo a passo e tal. Eu falei, nossa, é muito completo, eu preciso entrar nesse curso. E você tinha tentado estudar marketing médico antes disso? Tinha pesquisado alguma coisa sobre o assunto? Não, na verdade, sim. Igual eu falei, eu via que eu precisava nichar minha agência, mas nem sabia, assim, que existia a possibilidade de marketing médico, digamos assim, com esse nome, sabe? Talvez eu possa nichar para atender profissionais da saúde, não sei, mas eu não sabia que era uma coisa definida, que alguém já tinha feito esse caminho e que eu tinha algum como se fosse um script para eu aprender, que tinha já uma didática que eu podia estudar. Estava muito perdido para mim, assim, eu vou nichar para saúde, mas assim, só para dizer que eu nichei para saúde. Para mim, não tinha muita diferença no que eu ia ter que fazer dentro da saúde, o que eu teria que estudar dentro da saúde. E aí você apareceu mostrando que não, existiam regras diferentes, existia uma forma diferente de se portar, de trabalhar, e aí que me abriu o olho, assim, nossa, é um outro universo, não é só dizer, minha agência é de marketing médico. Aí que você percebeu a pontinha do iceberg, né? Que você estava aqui no topinho ainda, tinha um montão de coisa aqui. É muito louca essa descoberta, né? E vamos entender como estava antes do MED 10K, então. Você falou que tinha um cliente médico e que até então você estava pensando em nichar. Mas qual que era o cenário? Quanto que você estava faturando? Como que você vinha trabalhando? Olha, foi meio
doido, assim, porque eu tive agência sem pensar em ter agência. Talvez isso seja o caso da maioria das pessoas. Então, a gente só vai indo, assim, você começa um job, outro job, quando você vê, você está formalizando as coisas, está começando a se tornar uma agência, e aí vai tudo meio empurrado, assim, acontecendo. Então, eu tinha cliente de vários nichos, tipo assim, autopeças, academia, aí uma neuropsicóloga, aí uma clínica, então, assim, estava bem, né, espalhado, bem diversos os nichos que eu tinha. E, assim, todo mundo pagando pouco, e eu nem sabia quanto cobrar. Então, eu ficava assim, cobrou o primeiro cliente um pouquinho. Eu acho que tá pouco por quanto eu tô trabalhando. O próximo eu vou cobrar R$ 100 a mais. E aí ia ficando assim, então cada cliente pagava um valor, cada cliente tinha um serviço totalmente diferente do outro, e de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, nossa, eu preciso de muitos clientes ainda para chegar em algum lugar, né? Para conseguir manter uma estabilidade financeira. Então, esse era o meu cenário anterior, assim, tinha essa clínica de pacote de posts, que foi quando eu conversei com uma pessoa que me indicou a clínica, que me abriu um pouco o olho de que existia alguma coisa para essa área, e tinha a neuropsicóloga, que na verdade veio como uma amiga, assim, uma colega, e que justamente o preço também que eu coloquei para ela foi meio aleatório. Então, foi indo assim no aleatório. O começo é difícil, né? Porque a gente tende mesmo a aceitar qualquer cliente e a cobrar e também fazer projetos muito distintos, né? E eu quero saber se nessa época você sentia que estava trabalhando muito e ganhando pouco por todo o esforço que você vinha fazendo ali de projeto, de atendimento. Como que você se sentia? Nossa, eu e meu marido, assim, ele não chorava, né? Mas eu chegava a chorar na hora de cobrar os clientes, porque era pouco, o cliente ainda assim atrasava, não queria pagar, não conseguia ver o valor do trabalho. Então, assim, quando aquele lance de vender o pacote de posts, tipo, tá, você tá fazendo arte e vídeo, sei lá, qualquer uma pessoa faz, hoje em dia tem software que faz isso pronto, a pessoa como é da área, ela, assim, imagina um universo, ela nem sabe como funcionam as coisas, né? Então, era bem difícil nesse sentido, assim, na hora de cobrar os clientes, porque é o que eu falei, era pouco, ainda os clientes não queriam pagar, a gente não sabia como precificar, então, assim, tá, da onde a gente vai arranjar mais cliente? A gente queria falar com todo mundo, não falava com ninguém, então, na hora de se divulgar, a gente divulgava a inteligência artificial, a divulgava a branding, a divulgava, tipo assim, tudo que eu e meu marido sabemos fazer, que é muita coisa. E aí, não atingia ninguém, né, você sai tirando para todo lado, assim. E, com certeza, trabalhando muito e ganhando pouco, fazendo muito, principalmente operacional, assim, né, edição de vídeo, que leva tempo, e caçar imagem, não sei o quê, e ganhando pouquíssimo por cliente, então era tudo R$ 500, R$ 600, nosso cliente maior nessa época era R$ 800. Baixíssimo. É. Ari do céu. Que bom que a gente tem uma história boa para contar daqui para frente, não é mesmo? E você tinha, quando você fala que você tinha insegurança em cobrar o cliente, era o cliente que estava atrasado, ou era no pitch de venda, ou eram as duas coisas? Não, pitch ainda nem se fala, né, que pitch? Era, sei lá, fecha o negócio aí do jeito que der, entendeu? Se o cliente chorar muito, não abaixa muito, e eu e meu marido, a gente não tinha uma coordenação, assim, do tipo, só você vende, o outro trabalha nisso, a gente não se dividia ainda tão bem. Então, chegava um cliente para cada um, por indicação de cada um, e a gente fazia a venda como dá. Então, igual eu falei, a gente tinha uma conversa assim, olha, não abaixa desse valor, não faz menos de R$ 500, e vai para venda, e era isso, sabe? Então, nem existia pitch venda, assim. E em relação a cobrar, quando eu digo que era insegurança, era no dia do pagamento mesmo. Então, tipo, sei lá, combinamos todo dia 20 o cliente vai pagar. Aí o cliente não respondia, aí só ia pagar depois do final de semana, coisas desse tipo, e a gente com as contas lá, assim, sabe? Então, era nesses momentos que eu chorava, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Até quando isso vai acontecer, sabe? Não sei. Porque até então a gente vinha de um histórico de trabalhar em empresas, né? E aí, de repente, a gente estava com a nossa agência e nessa oscilação toda. Nossa, e aí eu imagino que você queria ganhar mais cliente, mas tinha o medo de ficar vivendo esse ciclo, né? Porque, poxa, o cliente chegava, um alívio, mas daqui um mês ele não pagava e você tinha que ficar cobrando e passando por um ciclo de desconforto, porque as coisas não estavam ajustadas, não tinha um processo definido ali, né? Exatamente, e com o acréscimo de duas crianças pequenas, né? Eu acho que eu estava grávida da segunda filha, talvez, nesse processo. Então, assim, meus hormônios também já estavam uma loucura, né? Além de toda essa transição mesmo profissional que afeta a gente, eu ainda estava grávida da minha segunda filha, então estava bem forte, assim, para mim. Meu Deus, Ari. E o que que te fez? Aí você passou por todo esse momento de descoberta, você entendeu que alguma coisa precisava mudar, que a vida não podia ser desse jeito. Pesquisando, apareceu um anúncio da Natália,
E o que te fez decidir, de fato, entrar na formação MED 10K? Acho que você foi uma das alunas que entrou da forma mais inusitada, então eu quero contar um pouquinho dessa história aí, porque você entrou fora da turma. Tá, então eu vou contar como é que eu entrei. Conta aí. Stalkeando a Natália, gente. Recomendo, façam, stalkeiem. Vai atrás. Stalkeando mesmo, Nath, porque fica aqui um parênteses que eu fui até atrás do seu perfil pessoal, tá? E demorei para achar. Eu cacei seu perfil pessoal com umas fotos antigaças lá, meio abandonado, assim. Eu fui atrás para ver, assim, todo o nível de confiança que eu podia depositar em você, sabe? Fui conhecer você ao máximo. Então, fica aqui um parênteses. A mais do que certa, porque eu sempre falo isso para os alunos, né? A gente, às vezes, encontra alguém na internet, mas você não tem referência nenhuma. Até você saber se, de fato, aquela pessoa está falando algo que faz sentido, se ela realmente vai te ajudar. Então, eu sempre falo, pesquisa. Vai stalkeando, faz igual a área. Procure em todos os lugares para ver as referências, porque é um investimento. Então, precisa fazer, de fato, de maneira bem consciente. Pois eu fui essa pessoa, então eu stalkeei você bastante. E aí, como a Nath falou, eu tinha acabado de fechar a turma, né? Então eu fiquei vi ali que tinha alguma coisa, né? Tinha rolado um curso, mas não tinha mais, e fiquei, bom, eu vou pegar o máximo de informação que eu puder dela nesse tempo, vou trabalhando com essas informações, o que eu for aprendendo, e depois, quando abrir a próxima turma, se eu tiver grana, eu entro. Foi assim que eu pensei. E aí, eu até procurei informações de marketing médico em outros lugares, no YouTube, assim, outras redes que eu conhecia, e eu não achei, de verdade, só apareceu você. Então, foi muito engraçado, assim, tipo, hoje em dia eu procuro, talvez até pelo algoritmo, eu encontro algumas coisinhas a mais, não muitas, mas encontro uma coisa ou outra. Mas nessa época só apareceu você para mim. E aí eu fiquei stalkeando e tal, e aí eu comecei a te mandar umas mensagens, né, quando eu via alguma coisa, quando acontecia alguma coisa nova, eu te respondia nos stories, e a gente começou meio que uma interação, e aí chegou um momento que você falou, Ari, né, você quer entrar na turma? E esse dia foi legal, porque foi um dia que nessa época eu estava sem dormir, porque eu estava amamentando minha filha, e ela acordava de 2 em 2 horas, de hora em hora, de meia em meia hora, estava uma loucura. E aí apareceu um cliente novo por indicação, e aí eu falei assim, bom, se eu fechar esse cliente, eu logo entro na próxima turma da Natália, eu vou entrar. Então, eu já fiz essa antes, era assim, se eu tivesse grana, aí chegou esse momento que você já foi me passando tanta confiança nos conteúdos, que eu falei, se eu fechar esse cliente, eu já vou separar essa grana e eu entro na próxima turma. Fechou. E aí eu fechei aquele cliente, e aí, tipo, no mesmo dia à noite, ou foi no dia seguinte, foi uma coisa assim, no máximo 24 horas de espaço, você falou, eu quero conversar com você. Aí você me agradeceu por responder os conteúdos e tal, e aí foi muito legal. Daí você escreveu assim, mas nem só de obrigada eu venho, eu também tenho uma novidade. E aí você me convidou para entrar na turma, mesmo a turma já tendo fechado. E eu falei, nossa, é isso mesmo. E entrei. Não, e aqui nos bastidores, só para vocês entenderem, a Ari vinha consumindo todo o conteúdo, e eu também sou um pouco stalker, fui ver o que tinha acontecido ali no perfil da Ari, quem ela era, se ela já estava atendendo médicos, porque a gente olha aqui sempre para o aluno, para entender se também é o momento dele entrar na turma, né? Para ele fazer um investimento consciente e que ele possa aproveitar. E aí, aqui nos bastidores, eu tava, cara, essa menina, ela vai voar. Ela é o perfil do curso, ela já tem cliente, conversei com ela, já entendi do cenário dela. E eu sabia que a turma ia demorar muito para abrir. Então, nos bastidores, eu já tinha essa informação, porque isso foi mais ou menos em meados de junho, julho. E a outra turma abriu em novembro. Eu falei, gente, até novembro, essa menina já cresceu muito. Aí reuni todo o time aqui interno, sentei, conversei, falei assim, olha, eu sei que a gente não vai vender fora da turma, mas só essa vez, só umazinha, por favor. E aí liberaram a sua vaga e eu fui te mandar mensagem falando, Ari, venha. E aí a gente começou todos os trâmites para fazer a sua matrícula aqui no MED 10K e você entrou, assim, umas 2 semanas depois que a turma abriu. Não foi muito tempo, não, mas foi umas 2 semanas depois. Legal, legal saber o outro lado também. Não, e quando você bateu meta, que eu chamei o time para contar, todo mundo, caracas, a Ari, a gente sabia que ela ia voar. Então, a gente também tem um feeling muito importante aí para entender a história do aluno, entender quem precisa estar aqui exatamente agora e que não pode esperar. Então, foi muito legal receber você mesmo fora da turma, e você continuou participando de todos os conteúdos como você já participava fora da turma.
Ari, me conta como que você se sente agora que você bateu a meta dos 10K e eu quero ver sua plaquinha também. Então, vamos lá, vou começar mostrando a minha plaquinha. Olha aqui, do 10K. Que lindo! Aí, agora deu, a distância deu. Então, aqui minha plaquinha dos 10K. E foi incrível chegar nesse lugar. É como se eu tivesse piscado e aberto os olhos e, de repente, eu tô com 10K. Ou melhor, já passei até um pouquinho, né, dessa placa. Quero chegar logo nos 15, nos 20. Já prepara minhas próximas placas, Nath, por favor. Que eu sei que vai ser, ó, piscar de olhos. Realmente, com 3 clientes foi muito rápido e parece que eu pisquei e cheguei nesse lugar. E aí, diante disso, Ari, o que eu quero saber de você? Você entrou no MED 10K e logo de cara começou a estudar. Eu falo que você era uma aluna foguete, né? Como que foi a sua reação ali nos primeiros módulos, quando você começou a consumir um conteúdo que é muito específico, né? Porque realmente hoje a gente tem alguns players que falam de marketing médico diretamente para o médico. Então vai falar sobre gestão, vai falar sobre financeiro, fala até um pouco de marketing, mas especificamente de marketing médico para o profissional de marketing, não tem. Então eu quero entender com você como que foi a sua reação nos primeiros módulos ali, do curso, que é tão específico, que fala diretamente aí com você. Cenário dos médicos e vivendo há um ano, não sou tão experiente quanto você, né, nem de longe, mas vivendo isso há um ano, esses players que vendem direto para o médico, né, eu acho que é muito válido quando você fala de lançamento, mentoria, mas quando você fala de prestação de serviço, eu acho que para o médico não, bom, não posso julgar, mas em geral, eu diria que no meu cenário eu vejo que não funciona muito bem. O médico quer ter alguém para delegar, alguém que faça tudo, porque já tem coisa demais para fazer. Então, já igual você falou, já vai ter que se preocupar com gestão da clínica, se financeiro da clínica, ele ainda vai se preocupar com marketing. Ele quer alguém de confiança que resolva o problema dele. Então, fica a dica aqui para quem estiver pensando em entrar nas próximas turmas aí. Mas a sua pergunta foi... Desculpa, Nath, eu tenho que repetir. Mas, sim, qual foi a sua reação ali com um conteúdo tão específico logo no comecinho? Tá, então... Bom, eu gostei muito da plataforma, porque eu achei muito completa. E aí me deu aquele frio na barriga, meu Deus, tem muita coisa aqui. Será que eu vou dar conta de entender tudo isso? E como eu compartilhei aqui várias vezes, eu estava nessa época de dormir pouco. Então, eu lembro, assim, de momentos que... É legal ver a realidade de cada pessoa, né? Porque eu não podia sentar e ficar estudando com o maior foco do mundo. Então, eu lembro que eu estava, assim, com fone de ouvido, cozinhando, e aí eu parava para anotar alguma coisa, às vezes lavando roupa e ouvindo, aí minha filha chorava, eu tinha que pausar e pensar, nossa, depois tem que voltar aqui, porque eu não ouvi essa frase. Então, assim, várias interrupções, sabe, enquanto eu estudava. Então, foi um momento de muita crise, assim, meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso, tal. Tem muito conteúdo lindo e organizado, mas como é que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Mas eu acho que a forma como o conteúdo está feito ali está muito claro, muito organizado, muito bonita, a plataforma já passou por mudanças, então vai ficando cada vez mais bonita. Eu gostei muito que você sempre vai acrescentando coisas, então, ó, já estou um ano aí de curso, eu sei lá quantas coisas você já acrescentou aí, porque teve uma época que você acrescentou de um monte de uma vez, e às vezes assim, sei lá, cada 3 meses vai acrescentando alguma coisa ali na plataforma. Então, além disso, tem os conteúdos com os alunos, aí tem o conteúdo de lives e dos nossos plantões de dúvidas, que eu adoro os plantões de dúvida. Então, assim, quando eu lidei muito com quando eu tive esse choque de muito conteúdo ali, foi muito bom saber que teria os plantões de dúvidas, que daí qualquer coisa, igual eu falei, eu pausava o conteúdo e anotava, vou perguntar depois. Além do Telegram, que a gente pode perguntar ali 24 horas, você sempre responde, né? Então, eu deixava tudo anotadinho, assim. Então, acho que foi isso, quando eu vi que tinha conteúdo específico, ao mesmo tempo foi esse choque que eu falei de não sabia que existia um outro universo de marketing médico, para mim marketing era marketing, ponto, que também não era muito meu universo, porque como eu falei, eu estava iniciando a agência, nunca fui de marketing antes, fiz comunicação, mas não marketing especificamente. Então, foi muito legal, assim, ver que existia um outro universo que eu teria que estudar, e que você já tinha trilhado esse caminho, e que você ia facilitar esse estudo, então muita coisa mastigada já, muita coisa já resumida, ali assim, os principais pontos do CODAME, os principais pontos do CFM, entrevista com advogado, então muita coisa que facilitou o caminho para quem já está na estrada, porque eu já tinha alguns médicos, já queria prospectar logo os médicos que já estava apertado financeiramente também, e não precisaria ver tudo do zero, o curso tinha muita coisa já adiantada, assim, então,
Não sei se respondi em toda a ordem a sua pergunta, mas acho que respondi. Não, e para o seu cenário, como você vem contando com as duas pequenininhas ali, elas estão próximas também, né? Porque dá muito trabalho quando você tem duas crianças de idade muito próximas. Você precisava acelerar o máximo possível. Não dava para você ficar ali consumindo conteúdos super longos e na tentativa e erro, porque não ia dar bom, né? Então, quando chega uma formação que traz para você livre de erros, tudo bonitinho, organizado, isso já facilita bastante, apesar de que não deixa de ser um desafio de ter que ouvir, cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças, enquanto uma tira um cochilinho, você vai lá, assiste uma aula. Então, ainda assim, é um cenário bem desafiador, né? E aí você passou por toda essa jornada, e qual foi o grande impacto ou mudança que você sentiu, ou que você conseguiu aplicar depois do MED 10K? Então, você veio estudando, o que você decidiu fazer com todo esse conteúdo que estava dentro da sua cabeça? Olha, chega um momento emocionante aqui do podcast. O MED 10K mudou minha agência, né? Transformou minha agência e transformou minha vida. Então, foi um divisor de águas em tudo. Em precificação, em marketing, porque daí o mais legal é que ali no primeiro módulo você dá toda uma introdução de marketing. Então, assim, igual eu falei, tá, eu vinha do ramo da comunicação, mas não necessariamente marketing. E você deu uma introdução que fui assim, nossa, escavando outros lugares, assim, existe isso, é por aqui, é assim que faz. Então, você pega ali do zero, sabe? Pelo menos um resumo ali no comecinho, um passando ali tem, sabe? Então, isso foi um divisor de águas para mim. Então, ali a parte do marketing, depois entender a venda, depois entender a questão do pacote de post, né, que a gente fica falando. Então, a gente fica falando, ela fala que eu peguei sua, né? Então, de não vender o pacote de post, para não ter que ficar precificando dessa forma, né? Então, para poder precificar da forma correta, o que você pode abranger, como dar resultado para o médico. Então, cada módulo vai falando ali quais plataformas você pode usar para dar o resultado mais assertivo para o médico. Então, isso foi um divisor de águas, assim, para mim, de tudo. Então, de marketing, de plataformas, de estudo, e como chegar nesses médicos, né? Então, entender o universo do médico. Tem vários momentos que você fala, olha, eu sou muito flexível com o horário, porque eu sei que o médico não tem horário comercial, não existe horário comercial. Então, isso foi, nossa, o universo médico é assim, então os médicos são assim, então foi me abrindo também o olhar do outro, né, de como é a vida desse médico, o que ele espera. Igual eu falei, hoje em dia eu já tenho essa visão de que o médico quer contratar as coisas prontas, mesmo que seja um médico iniciante ali, ele já vai ter essa visão de contratar a coisa pronta, porque ele já vai estar lidando com muita coisa fora. Então, foi isso, assim, Nath, eu não sei, não consigo especificar, só consigo pensar, divisor de águas, é essa palavra que vem na minha cabeça. Foi essa mudança. Se você tiver alguma pergunta mais específica, pode fazer. Como que foi o primeiro contrato que você fechou depois do MED 10K? Então, você ajustou todos os processos, de fato definiu seu pitch de venda, e aí você foi para o campo de batalha. Como é que foi essa sua primeira reunião? Como você se sentiu? Como foi fechar o contrato? Tá, quando eu estava no MED 10K, no comecinho, eu estava ali estudando. E aí, no meio disso, uma clínica que eu já tinha pediu para eu gravar um institucional deles. E aí eu pensei, pode ser uma porta de entrada para algo mais. Quando eu fui gravar um institucional, um dos médicos me pediu para fazer umas fotos dele. Eu falei, claro, faço, fiz as fotos, ele gostou muito. E aí ele foi aparecer numa TV regional e me chamou para ir lá filmar ele com o celular mesmo na TV. E aí, quando a gente foi saindo de lá no estacionamento, ele foi falando, e aí, quanto você me cobra para fazer isso e tal, para me fazer uns vídeos, umas artes e tal. E aí, né, eu confesso, tá, eu ainda estava estudando, acho que estava, sei lá, no segundo módulo, e naquele momento eu fiquei muito insegura. Então, com esse médico, eu fiz novamente um pacote de posts. Dessa vez, num preço bem mais elevado, mas ainda era um pacote de posts, sem muita estratégia, porque eu ainda estava estudando e estava insegura de aplicar uma coisa que eu ainda não sabia muito bem. Aí passou esse médico, passou mais uns 2 meses, aí perto de dezembro ali, um dos médicos da mesma clínica veio conversar comigo, aí nesse momento eu já sabia o que fazer, já tinha te perguntado o que fazer, eu já tinha montado a minha apresentação e mandado para você conferir, e você falou, olha, muda essa ordem, ajusta aqui, então eu já tinha a apresentação pronta. Nesse dia eu já sabia o que fazer, eu sentei falando, eu vou pegar esse médico, eu vou fechar essa venda, é isso, eu já sei o que fazer, eu estudei, eu tô segura, sabe? Então, daí, com esse médico foi bem diferente, daí realmente eu fechei com ele, ele falou que ele queria aparecer mais no perfil da clínica, que é essa clínica do pacote de post. Eu falei assim, mas doutor, vai ficar muito misturado,
Porque foi o que eu aprendi no Médio 10K. E eu lembro que quando eu ia fazendo essa reunião, eu ia ouvindo a sua voz, falando, tanto no plantão de dúvidas quanto nas aulas, tudo que você já falou, ia montando as frases na minha cabeça e eu ia repetindo, ouvindo a sua voz. Que incrível! Então, eu fui ouvindo a sua voz, mas vai ficar muito misturado, não dá para você querer aparecer no perfil da clínica, que tem outros médicos, você tem que ter o seu marketing à parte. E aí, expliquei para ele, ele super entendeu, e era assim, dezembro, sabe, todo mundo já em recesso, pensando em férias, e eu lá, era que horas? 7h30 da noite, sei lá, 8h30 da noite, fazendo reunião com o médico, falei, não, mas vai fechar. E ele fechou. Que incrível! E não se arrependeu. E tá com você até o momento, vai fazer 1 ano daqui a pouco, aniversário, né, do cliente dentro da agência. Ô, Ari, qual foi o maior contrato que você fechou? Foi com esse médico? Você já fechou um projeto mais 360? E fala pra gente os valores. Tá. Atualmente, eu tenho 3 contratos 360, né? Que não é só um pacote de post, que são outras coisas. Então, eu fechei 3 contratos. Eu tenho algum momento, acho que num plantão de dúvidas, não sei, que você fala que é muito fácil a gente atingir os 10K quando a gente começa a pensar dessa forma e fechar o valor mais alto, porque 2, 3 médicos você já faz, ou 2, 3 clínicas, né? Você consegue fazer o valor. Então, assim, entre aspas, pouco trabalho, porque lógico que o trabalho ainda é grande, mas assim, muito menos do que estava antes, entendeu? Igual você falou assim, você sentindo que trabalha muito e ganha pouco. Eu sinto que eu trabalho bastante e ganho ok. Então, fechou a conta. Né? O problema não é trabalhar muito, o problema é trabalhar muito e ser pouco remunerado, aí fica difícil. Então, como é que está hoje, né? Hoje eu tenho 2 médicos e uma clínica. Então, esse primeiro médico eu fechei por 3.500. A segunda clínica, hoje eu sei que eu fechei barato, eu fechei por 4.000, mas porque no começo também eu fazia muito das coisas operacionais. Agora eu já comecei a terceirizar bastante coisa e você vai calculando os valores. E tem uma outra médica que eu fechei por 3.250, mas ela não é uma médica, é uma terapeuta, mas ela não faz o tráfego comigo, então nem tem tráfego nesse valor. É mais ali a estratégia e a parte de mídias sociais. E com tudo isso, a gente tem quase 12 mil faturados por mês? Isso mesmo, isso aí, só de médico. Temos esse valor, igual eu falei, 3 clientes, olha só. É muito pouco, né? Quando a gente começa a estruturar, entender como que a gente tem que se posicionar. Inclusive, falando em posicionamento, o que mudou do seu posicionamento depois do MED 10K? Porque isso também faz parte dessa conta toda aí que a gente está falando para chegar e bater, de fato, as metas, né? Tá, quando você diz posicionamento, o que isso quer dizer exatamente, para eu entender? Posicionamento da área em reunião, em redes sociais, que eu tenho acompanhado, você tem colocado alguns conteúdos que antes você não colocava. Então, como que a área profissional tem se comportado aí no mercado hoje? Tá, eu acho que estudar, acho não, tenho certeza, que estudar dá muita segurança para a gente. E aí, quando você vê um resultado, dobra a sua segurança, né? Você fala, cara, eu sou capaz, deu certo. Tanto eu sou capaz, quanto essa fórmula que eu estudei deu certo. Então, a sua fórmula, Nath, né, entre aspas, fórmula, o que você passa, funciona, é um conteúdo bom. Então, eu acho que estudar, né, dá muita segurança pra gente. Então, isso foi me dando muita segurança. Igual eu falei, esse médico que chegou, eu pensei, cara, eu já estudei o conteúdo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como chegar para dar resultado para ele, dentro do curso, né? Isso assim, eu estava com plena confiança no curso, que até então eu não tinha feito nenhum médico dessa forma. Então, assim, eu sei como dar resultado, mas eu ainda nunca dei resultado. Mas deu certo. Então, isso que eu tô falando, a fórmula funcionou. Eu confiei, não, o caminho que a Nath me ensinou, ele vai dar um resultado. Ela já falou isso com muita convicção, então vai dar certo. Então, mudou muito minha posição nesse sentido. E agora, assim, no terceiro cliente, parece que eu dobrei a minha segurança e o meu posicionamento de preço, sabe? Olha, não adianta você chorar. O quanto custa é isso, eu sei que o resultado que eu vou te dar é esse. Se você não, né, não está no seu momento, não tem confiança, tudo bem, você pode procurar outro profissional, procurar outro momento, enfim. Mas eu trabalho dessa forma. Então, assim, acho que o meu terceiro cliente me deu muito essa segurança, assim, de eu sei como eu trabalho, eu sei quanto eu preciso cobrar, eu sei quanto eu entrego de retorno, muita autoconfiança mesmo. É isso, é muito interessante quando a gente começa a entender essa parte do resultado, né? E como ela está atrelada com a confiança, porque 100% dos casos da gente não conseguir cobrar é porque a gente também não acredita
que a gente vai conseguir dar retorno para o médico. E aí vira um bololô de insegurança e ninguém fica feliz com isso no final das contas. Então, é muito legal ouvir um pouco da sua jornada nesse sentido, de, não, eu fui lá, estudei uma metodologia validada, apliquei, deu resultado agora? Amores, é isso aqui, ó, eu sei qual é o caminho que tem que seguir, o médico vai ganhar muito dinheiro com o meu trabalho, então vamos fazer o projeto num FII mensal que seja correto, né, que não seja abaixo do que deveria ser. E, Ari, se você pudesse voltar no tempo e perguntasse para a Ariane de 6 meses atrás, não precisa nem voltar tanto, né? Porque aqui com a gente você ainda vai fazer 1 ano. Então, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Ariane de 6 meses atrás, você acha que a Ariane imaginaria estar onde ela está agora, com meta batida, mais segurança, posicionamento? A impressão que eu tenho é que eu pisquei, eu abri o olho e estava 10K. Essa é a impressão que eu tenho. Porque foi tão rápido, como eu falei, com poucos clientes. Então, a mentalidade antes era assim, meu Deus, cada cliente cobra R$500, R$600, então eu preciso de muitos clientes para chegar num valor parecido com o salário que eu tinha, parecido com o salário que meu marido tinha. Então, era essa a meta, assim, né? E aí, do nada, eu pisquei, assim, 10K. Então, essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei, acho que eu não imaginava. Na real, quando eu entrei no curso, assim, foi... Cara, eu só preciso crescer um pouco e melhorar minhas contas, sabe? Acertar minhas contas, dar condições boas para as minhas filhas. Eu só preciso estabilizar a casa. Acho que essa era a minha meta, assim, muito baixa, sabe? Não era, eu quero faturar super, eu quero crescer. Era, cara, eu só preciso estabilizar minha casa. Mas, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando você e pessoas que incentivam a crescer muito mais. Mas eu estava, assim, com a meta, primeiro passo, sabe? Eu só preciso estabilizar as coisas. Então, a Ariane de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, talvez 6 meses até, mas 1 ano eu acho que nem imaginaria. Com 6 meses que eu já estava na metade do caminho, eu já fui começando a ganhar essa segurança e pensar, pode ser que dê certo, pode ser que eu chegue lá. Aí teve um momento que eu meio que dei uma empacada, assim, num valor, e não saí desse valor, sabe? Daí eu falei assim, tá bom, vou continuar fazendo o meu trabalho do jeito que tem que ser, né, fazendo um bom trabalho, que alguma hora as coisas mudam. E aí, pum, do nada, pisquei outro cliente e passei o orçamento, passei a meta de 10K. Ai, que incrível! E eu falo que quebrar essa barreira dos 10K pode até ser um pouquinho lento, não foi o seu caso, foi muito rápido, mas pode ser um pouquinho lento. Agora, depois dos 10K, você voa, porque é contrato atrás de contrato, você faz literalmente uma bola de neve com os clientes que você já tem em casa, que podem te indicar para outros clientes. Aí a gente tem uma série de estratégias que a gente não vai revelar aqui, porque está tudo ali no MED 10K, mas dá para fazer muita coisa aí para dobrar essa agenda de clientes, e aí o céu é o limite, né? Ô, Ari, o que você diria para quem está começando agora, está assistindo a gente aqui no podcast e está pensando em investir no MED 10K? Qual seria o seu conselho para essa pessoa? Invista. Não ser tão óbvios, mas é o que eu falei, você me passou muita segurança e essa segurança se confirmou. E o primeiro contrato que eu fechei 360 não foi na minha experiência, porque tem algumas pessoas que já têm, alguns médicos já dão um resultado numa coisa ou outra e querem evoluir, né? Mas no meu caso, não, eu não tinha nada de resultado. Eu tinha uns posts lá que eu fazia para uma médica e tinha umas visualizações legais de colegas médicas dela, ou seja, nem era centrado para o público que ela queria. Então, quando eu fui assim na confiança do que você passou, igual eu falei, eu fechei a reunião ouvindo a sua voz, e eu falei, cara, o que a Natália passou vai dar certo. Depois fechou o contrato, eu fiquei assim, meu Deus, vai dar mesmo. E foi seguindo e deu certo. Então, assim, valeu a pena confiar, né? Então, eu diria invista, e um cliente que você tem, você já pagou o investimento. Então, também foi outra coisa importante. E o que eu falo, e todo o resto é só o seu lucro, porque você vai ficar comigo ainda por muito tempo. E vai aprender muitas coisas, a gente atualiza o tempo todo o curso, né? Quantas coisas já não mudaram, né, Ari? Do ano passado para cá, muita coisa de inteligência artificial para a gente colocar em prática, mudança de mercado, jornada do paciente, os estudos novos que saíram, né? Corroborando aí com essas informações, então a gente precisa estar em movimento o tempo todo. Então, o grande lance de você se especializar é isso, você consegue pagar com 1 mês de FII mensal do cliente, você paga um curso de 1 ano inteiro, e você vai ficar o ano inteiro se especializando
e sempre dando resultado ali para o cliente, fechando cada vez mais clientes. E o que você diria para quem quer investir no marketing médico em si? Porque eu vejo também que tem muitos alunos que ainda estão naquele pensamento, né? Nossa, será que vale a pena nichar? Será que não vale a pena nichar? Fala um pouquinho da sua experiência. Até uma linguagem médica, né? Se você tá com dor no joelho, você vai procurar o quê? Você vai procurar um cara que seja, eu sou ortopedista especialista em ombro. Não, você tá com dor no joelho, então você vai procurar um especialista de joelho. E isso se encaixa para sua venda com médico. Olha, eu sou especialista na sua área, eu estudo CFM, eu estudo as regras da sua área, eu entendo a rotina de uma clínica, eu entendo como você não tem horário para nada. E o médico, lógico que vai se identificar com isso. Então, eu diria, né, sobre nichar para o marketing médico, niche a sua agência o quanto antes, pelo amor de Deus, não fica tendo trabalho de 1.000 clientes, de voltar do zero para um... Ai, meu Deus, tipo assim, fechei uma academia, ótimo, vou estudar sobre academia. Mas agora eu fechei um salão de beleza. Como é que você vai dar conta de estudar todos esses públicos e fazer um trabalho de excelência para todo mundo? Não, nicha para uma coisa só. O marketing médico é um oceano azul, é um profissional que trabalha muito, que ganha bem, mas que não vai ter tempo de cuidar dessa área. Então, é um oceano azul. Niche para o marketing médico, depois faça o MED 10K ou qualquer outra coisa que a Natália tiver à frente, faça, que vai dar bom. Se você se dedicar a estudar, a fórmula do curso está pronta. Você falou, a metodologia é excelente. Então, basta a pessoa se dedicar a estudar, aprender, que ela vai conseguir resultado. E não faltar no plantão, acho que isso é um ponto importante, porque mesmo amamentando com as crianças, a Ari, todo plantão ela tá ali bonitinha com a câmera fechada porque as crianças estão indo dormir, mas ela tá no plantão de dúvidas. Então, se eu posso também dar um conselho aqui não faltar no plantão de dúvidas, que é um lugar muito rico, né, Ari? Para a gente conversar com todo mundo, discutir. Sim, e qual curso que você vai ter que você tem um plantão de dúvidas com o expert, né? Com a própria Natália ali respondendo. Quantas vezes a gente já não passou da hora do plantão, já fez 3 horas de plantão, porque tem que responder todo mundo. Várias vezes assim, eu falo assim, meu Deus, isso não vai acabar, porque eu já estou morrendo de sono. E lá ouvindo, né? Ouvindo, porque sabendo que viriam respostas valiosas, mas assim, você se entrega naquilo, Nath. Então, isso é muito, muito legal do plantão de dúvidas. É um momento de honra que a gente tem diretamente com você, de fazer a dúvida específica e ouvir também dos outros alunos. A gente começa a ter muito insight ouvindo dos outros alunos também. Ari, olha, que demais conhecer a sua história, ver toda a sua jornada até aqui, ver como você aplicou muito bem o seu tempo também, porque o tempo de estudar, de testar as coisas no mercado, com um cenário onde a gente tem tantas outras coisas também para fazer. Então, eu fico muito feliz. A gente se encontrou pessoalmente, né, recentemente, e eu fiquei maravilhada de ver como que você encaixou todas essas coisas aí, e em menos de um ano trouxe todos esses resultados, e eu tenho certeza que, assim como o marketing médico é aquela pontinha do iceberg, o seu crescimento também está na pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu queria te agradecer por esse bate-papo e vou deixar com você para você finalizar o que você gostaria de falar aí para a galera que está ouvindo o nosso podcast. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão querendo empreender, trabalhar com marketing ou não, nichar ou não? Qual seria um grande conselho que você poderia dar para eles? Estude, conheça boas pessoas para te impulsionarem, para estarem na caminhada com você. O empreendedorismo não é fácil, o pessoal está falando um plantão de dúvidas que às vezes é muito solitário, mas é um caminho muito recompensador também. Tem seu lado bom e ruim, assim, eu acho que é um caminho de muito crescimento pessoal. Toda vez que você vai buscar um crescimento profissional, você tem um crescimento pessoal também junto. Então, eu acho que o empreendedorismo eu não esperava estar nesse caminho nunca, mas tem sido um caminho muito bom e mais recompensador do que eu imaginava. Então, empreenda, entenda de marketing, porque marketing e venda é tudo em qualquer área, independente da área. O marketing médico está aí como um oceano azul. Temos temos o curso da Natália, o MED 10K, temos várias dicas que a Natália dá, várias coisas que ela oferece, e-book, e agora essas lives de podcast, e tantas outras coisas que eu sei que você deve estar planejando aí. Então, é o que eu falei, assim, algo que você tiver na frente, eu tenho plena confiança. Já te perguntei várias vezes quando você vai fazer mais coisas
comprar e ir aprendendo cada vez mais. Então, esse é o meu conselho, assim, para as pessoas. Então, né, se você acha que é o seu caminho, empreenda, estude, empreenda, se preocupe com marketing, se preocupe com venda, entre no marketing médico, porque é um nicho muito bom, e faço o MED 10K com a Nath, e tudo mais que tiver a Nath à frente, eu tenho bastante confiança de que vai dar certo. Gratidão, Ari. Sou muito feliz em ter você aqui, acompanhar sua jornada, ver seu crescimento. Muito, muito, muito obrigada. É só o início de tudo. Tá certo, obrigada. Espero que seja. E galera que está ouvindo a gente no Spotify ou ouvindo esse podcast ali no YouTube, espero que vocês tenham gostado muito. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai respondendo vocês. Ó, um beijo para todo mundo. Ari, um beijo. Até a próxima. Até.